Meus queridos irmãos, graça e paz, amém. Que Deus nos abençoe e o Senhor nos ajude, nos dê total capacidade para o meditar da Sua palavra. Toda a sabedoria necessária que nós precisamos para compreender as Escrituras vem do Senhor. O homem, ele não tem capacidade própria para entender aquilo que vem de Deus, mas é Deus que nos concede sabedoria. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo de número 3. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Existe alguém aqui que gosta de esperar? Aquele momento que não chega. Aquela fila enorme que não tem fim. Acredito que ninguém gosta de esperar, irmãos. É uma das maiores dificuldades para o ser humano, é esperar. Ainda mais nós vivendo em um mundo, irmãos, tão desenvolvido tecnologicamente, onde se cobra rapidez, agilidade para tudo. Tudo tem que ser rápido. E com isso o homem vem perdendo o sentido da palavra esperar. O ser humano é um ser muito imediatista. A gente tem muita dificuldade para esperar. Eclesiastes capítulo 3, ele explica, irmão, Salomão explica que há tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo de sucesso, tempo de fracasso. E o principal foco de Salomão ao escrever Eclesiastes, capítulo de número 3, é mostrar, meus irmãos, é esclarecer que Deus estabeleceu ciclos para a vida e que Ele tem um propósito diante de tudo aquilo que acontece. Significa
que cada evento, cada acontecimento que acontece nas nossas vidas, acontece no tempo determinado por Deus. Ele começa, Salomão aqui no texto, ele começa dizendo que tudo tem o seu tempo determinado. Mas determinado por quem, irmãos? Tudo tem um tempo para acontecer determinado por quem? Por mim? Por você? Determinado por Deus. Determinado por Deus. Então, meus irmãos, a mensagem transmitida por Salomão aqui em Eclesiastes capítulo 3 é a mensagem de que mesmo quando nós não entendemos nada acerca dos acontecimentos, nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo e que tudo acontecerá no tempo determinado por Ele. Nós devemos confiar, meus irmãos, que Deus está no controle. E diante dessa verdade tão explícita, tão clara nas Escrituras, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, para que a gente possa, irmãos, compreender, viver e esperar o tempo de Deus. É sobre isso, meus irmãos, que eu quero falar nessa noite. Como esperar o tempo de Deus? Se nós sabemos que tudo tem um tempo determinado por Deus, não é por mim, não é por você, é por Deus. A pergunta é: como esperar o tempo de Deus? É sobre isso, meus irmãos, que nós vamos pensar um pouquinho nessa noite. Primeiro, para esperar o tempo de Deus, nós precisamos reconhecer, o homem precisa reconhecer que Deus está no controle de tudo, inclusive do tempo. Deus está no controle do tempo. O tempo pertence a Deus. O texto é muito claro, irmãos, quando Salomão começa dizendo: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, determinado por Deus. Meus irmãos, o ser humano, nós vivemos a vida toda fazendo planos, projetos e mais projetos, e isso não está errado. Não está errado a gente fazer nossos planejamentos, mas nós precisamos entender que nós não podemos controlar, determinar o tempo desses projetos serem concluídos. Nós não podemos controlar isso. Nós não podemos controlar, porque tudo acontecerá no tempo de Deus, Ele que está no controle. Então, sendo assim, meus irmãos, tudo o que acontece, nós precisamos entender que nada acontece no nosso tempo, mas acontece no tempo de Deus, porque Ele quem controla o tempo, Ele é que está no controle, e nada acontece no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Salomão, em Provérbios, no capítulo de número 16, o verso 1, é um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido, que ele vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu posso fazer planos, você pode fazer planos, mas a resposta, o dia certo de acontecer, vem de Deus. Cada experiência vivida, irmãos, cada realização, tudo aquilo que acontece,
acontece não no tempo que nós colocamos no nosso calendário, na nossa agenda, mas acontece no tempo de Deus. É Deus que determina. E quando, meus irmãos, quando nós não entendemos essas regras, quando nós não entendemos que as coisas só acontecem no tempo de Deus, sabe o que vai acontecer, irmãos? Ou nós vamos tomar decisões equivocadas, precipitadas, ou nós vamos viver o tempo todo em desespero e ansiedade, porque não queremos aceitar isso. Quando o ser humano não entende que o tempo pertence a Deus, que é Ele que determina as coisas, ou você vai tomar decisão precipitada, ou você vai viver inquieto, ansioso e desesperado. E quantas pessoas, irmãos, meus irmãos, que têm se decepcionado com as suas próprias decisões, pessoas que tomaram decisões precipitadas porque não souberam esperar o tempo de Deus, aí depois está lá murmurando, chorando, reclamando da vida. Isso acontece, meus irmãos. O ser humano, muitas vezes, nós queremos pegar o nosso tempo e colocar na frente do tempo de Deus. Mas Salomão está dizendo que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Portanto, meus irmãos, saber esperar o tempo de Deus é um exercício de fé. É um exercício de fé que envolve reconhecer que o tempo de Deus é perfeito e diferente do nosso. Eu tenho que exercitar isso pela fé, saber que Deus está no controle e tudo o que Ele faz é perfeito. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto que nós não compreendemos nada, nós não sabemos, mas muitas vezes o ser humano tem muita dificuldade para lidar com isso, tem muita dificuldade para saber esperar. Quantas pessoas, meus irmãos, que ora para Deus, pede uma bênção, e porque aquela bênção não chegou no tempo que ele queria, desiste de orar, desiste de Deus, não quer mais saber. Quantas pessoas que desistem dos seus projetos, oram um dia, 2 dias, uma semana, um mês, desiste, porque não chegou a bênção na data que ele havia colocado no calendário. Meus irmãos, não é no nosso tempo. Entendam isso, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, é no tempo que Ele escolheu para nos abençoar. O Senhor quer que nós entendamos, irmãos, que a espera faz parte do processo de amadurecimento e preparação para aquilo que Ele tem de melhor para nós. É um processo de amadurecimento. Primeiro Deus prepara o nosso coração para depois nos dar a bênção, irmãos. E a gente não tem paciência para isso. A gente não tem paciência para isso. Deus está nos preparando para abençoar. E a gente não tem paciência, não quer esperar. Às vezes a pessoa ora para Deus: Senhor, eu estou precisando tanto de um carro, eu quero que o Senhor abençoe minha vida, me dê condição para me comprar um carro. Mas será que nós estamos com o nosso coração preparado para receber um carro? Para usar um carro? Senhor, me dá condição financeira, eu preciso melhorar a minha situação financeira. Será que nós estamos preparados para lidar com bastante dinheiro? Deus prepara, irmãos. Deus conhece aqui o nosso interior, o nosso coração. Nós não conhecemos, Ele conhece, Ele sabe quando nós estamos ou não preparados. O pastor citou o exemplo aqui de um irmão da igreja que orou tanto pedindo um carro. Senhor, me dá um carro, queria porque queria um carro. No dia que Deus abençoou ele com um carro, ele desistiu da igreja. Não teve mais tempo para a igreja, o tempo era só para viajar. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que essa espera que é necessária é Deus preparando-nos
é Deus nos preparando, dando a nós uma fé madura, uma fé robusta, para que Ele possa assim abençoar a nossa vida. Portanto, meus irmãos, primeira coisa importante para que a gente possa esperar o tempo de Deus é reconhecer que Deus está no controle do tempo. Ele está no controle de tudo, inclusive do tempo. Segundo lugar, uma outra coisa importante, para esperar o tempo de Deus, o ser humano precisa reconhecer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Meus irmãos, aqui existe um conflito muito grande. Aqui é onde começa a briga do homem com Deus. O conflito. Porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Nós queremos no nosso tempo. Mas a Bíblia deixa muito clara que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É diferente. Se você ler 1 Pedro no capítulo de número 3, o verso 8, ali o apóstolo Pedro, ele deixa de forma muito clara que o relógio de Deus é totalmente diferente do nosso. Vamos abrir, meus irmãos. Fecha aqui, vamos abrir. Vamos ler esse texto, 1 Pedro 3, 8. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Primeira Pedro, meus irmãos, não é esse versículo. Mas não é esse versículo, irmãos. Não é 1 Pedro 3,8. Acho que notei errado. Mas a palavra de Deus nos diz que, segunda, os irmãos bons de Bíblia estão me ajudando aí. Isso. É 2 Pedro, irmãos. Diz aí no verso de número 8, de 2 Pedro: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só, meus irmãos, nós não podemos esquecer isso. Pedro está dizendo que nós não podemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O que Pedro está dizendo aqui deixa para nós de forma muito clara que nós não temos nenhum controle sobre quando a bênção de Deus vai chegar em nossa vida. Nós não temos controle sobre isso. Nós pedimos para Deus, mas nós não podemos controlar o tempo que essa bênção de Deus vai chegar. Porque Ele diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Meus irmãos, nosso tempo, o tempo Cronos, que é os 365 dias que rege esse mundo físico, é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus, a Bíblia diz que o tempo de Deus é o Kairos, o tempo que Deus estabeleceu para realizar os seus projetos. É o tempo das coisas acontecer. Então há uma diferença do tempo de Deus para com o nosso tempo. E nós temos muita dificuldade para compreender isso, irmãos.
Como o ser humano tem dificuldade para compreender isso? A gente briga com Deus. A gente briga com Deus, irmã Raimunda. Ah, Senhor, cadê minha bênção? Porque a gente pede, a gente quer anotar no calendário. E Deus está dizendo: epa, seu tempo não é o meu tempo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então, meus irmãos, nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos ser sabedores dessa verdade. E diante de tudo isso, o que nos resta, meus irmãos, é confiar e descansar em Deus. Ao invés de nós estar cobrando, precisamos descansar em Deus. Deixa que no tempo certo Ele vai abençoar. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre Abraão, um homem que esperou 25 anos por a promessa de um filho. E em nenhum momento você vê na Bíblia Abraão reclamando: Senhor, cadê a bênção? Cadê o filho que tu prometeu? Não tem. Apenas descansou em Deus. Ele estava convicto que no tempo certo Deus iria cumprir com o que Ele havia prometido. Meus irmãos, nós precisamos também viver essa fé, essa convicção de que se Deus prometeu abençoar a nossa vida, Ele vai nos abençoar. Se é promessa de Deus, ela vai se cumprir, mas não é no nosso tempo. Se a bênção não chegou ainda, continue orando, continue esperando. Mas é como eu falei, meus irmãos, nós temos muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade para lidar com isso. Nós temos dificuldade para aceitar isso. Deus tem o momento certo de enviar aquilo que nós queremos, mas nem sempre o tempo de Deus coincide com o momento que nós desejamos. Nem sempre. Eu me lembro de uma palavra que o irmão Assis falou aqui há muito tempo atrás, que ele disse que muitas vezes nós oramos para Deus e Deus diz: espere um pouco. Não é bem assim. A gente ora para Deus e Deus nos dá um sim. A gente ora para Deus, às vezes diz um não, mas muitas vezes Ele diz: espere mais um pouco. Espere. Mas, irmãos, a gente não tem paciência para esperar. Salomão, ele vai dizer aí no verso de número 12 do texto que nós lemos, ele vai dizer: e sei que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e viver uma vida regalada. Ou seja, irmãos, nós precisamos viver o presente, desfrutar daquilo que o Senhor já nos deu, conscientes de que o amanhã pertence a Deus. Deus está no controle de tudo. Não há necessidade, meus irmãos, de a gente viver preocupado com o dia do amanhã, porque isso só vai trazer ansiedade. Isso só vai trazer preocupação para a nossa vida, desespero. Nós cristãos, servos de Deus, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. O Senhor está em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos, os meus projetos estão em tuas mãos. Descansar e esperar. Porque Deus, meus irmãos, Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele sabe o momento certo de agir ao nosso favor. Portanto, meus irmãos, esperar o tempo de Deus implica em reconhecer que a vida e o tempo não está sob o nosso controle, mas está sob o controle de Deus. Ah, como seria bom se nós tivéssemos controle do tempo, meus irmãos. Se eu tivesse controle do tempo, eu ia girar aqui, eu ia voltar uns 20 anos atrás. Ia voltar lá para os meus 20 anos de idade. Mas quem que tem controle de fazer isso, irmão? Quem tem poder para fazer isso?
Nós não temos, mas Deus tem. Deus está no controle. Então, meus irmãos, em vez de nós nos queixar com a demora, nós precisamos ser gratos por tudo que já temos recebido, viver o que já temos recebido, ser gratos a Deus por tudo que já temos, e sem estar se preocupando tanto com o amanhã. Deus tem um plano e um tempo perfeito para todas as coisas. Deus tem um tempo e um plano perfeito, irmãos, para todas as coisas. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender essas maravilhas. Em terceiro lugar, já falamos aí duas coisas, irmãos. Para esperar o tempo de Deus, nós precisamos entender que Deus está no controle do tempo. Precisamos compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E em terceiro lugar, para esperar o tempo de Deus, o ser humano, nós precisamos nos submeter com temor e humildade à vontade de Deus. Nós precisamos nos submeter, irmãos. O verso 14 desse texto que nós lemos, ele vai dizer assim, Salomão vai dizer assim, ó: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso Deus faz, e isso faz Deus, para que os homens temam diante dele. Tudo isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Meus irmãos, para esperar o tempo de Deus, nós precisamos ser submissos a Deus. Temer a esse Deus, ser humilde para aceitar a sua vontade, se submeter com temor e humildade. Salomão, ele vai concluir, se você ler, ele vai concluir o livro de Eclesiastes, suas últimas palavras, os últimos versículos, ele vai dizer: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. A conclusão de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Meus irmãos, esperar o tempo de Deus implica em submeter-se com temor e humildade à vontade dele. Como que eu vou esperar se eu não me submeter à vontade de Deus, do Pai? Meus irmãos, isso é um ato de entrega e confiança. Submeter-se à vontade de Deus é um ato de entrega e confiança a Deus. É um ato de saber que Deus está no controle, Ele está fazendo alguma coisa, Ele está trabalhando ao nosso favor. É um ato de confiança, é um ato de aceitação da vontade de Deus, mesmo quando nós não compreendemos. Nós precisamos abrir mão, jogar fora os nossos próprios desejos para a aceitação da vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aceitar a vontade de Deus, mesmo quando nós não compreendemos nada. Quantas vezes na vida nós ficamos sem saber o que está acontecendo? Não compreendemos os acontecimentos. Mas é como eu vi um certo pregador um dia dizendo: Deus a gente não entende, mas a gente aceita. A gente aceita pela fé.
Se a gente tem fé que Deus está no controle, então aceita. Ah, está difícil, meu irmão, está difícil. Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo e Ele está agindo, Ele não está parado. Ele está trabalhando, fazendo algo favorável para nós. Mas a gente tem dificuldade para isso, irmãos. Quantas vezes nós nos questionamos, quantas vezes brigamos, reclamamos. Ah, Senhor, por que está acontecendo? Por que está acontecendo na minha vida? A gente não entende, irmãos. Mas nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Jesus Cristo é o exemplo mais sublime nas Escrituras de submissão, de aceitação à vontade do Pai. Jesus Cristo, nos seus momentos de maior angústia na cruz, quando Ele diz para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele conclui sua oração dizendo: mas que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isso é aceitação, irmãos, à vontade de Deus. Isso é submissão à vontade do Pai. E quantas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça? Não é a minha vontade, é o que eu quero. Meus irmãos, nós precisamos nos colocar no lugar de criatura. Nós precisamos nos colocar no lugar de seres humanos dependentes de Deus para tudo. Totalmente dependente. Nós precisamos ser submissos, temer a Deus, ser humildes, para que assim, irmãos, a gente possa saber esperar o tempo de Deus. Jesus, ele diz em João 6,38, que não veio fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Não é a nossa vontade, irmãos. Não é a nossa vontade que tem que sobressair. É a vontade do Pai. Mesmo no seu momento de angústia, Jesus entendeu isso. Lá no Getsemane: todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos nos submeter reconhecer que nosso Deus é soberano, Ele está acima, nós estamos embaixo, porque senão a gente vai viver a vida toda brigando, reclamando, brigando com Deus, discutindo, e assim desagradando Deus. Portanto, irmãos, para esperar o tempo de Deus de forma correta, se faz necessário submissão, temor e humildade à vontade de Deus. Amém, igreja? Tudo tem seu tempo determinado por Deus. Esse tempo nós não controlamos. E se nós não controlamos, então, vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus governar nossa vida do jeito dEle, de acordo à vontade dEle. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e a gente possa compreender essas verdades tão claras nas Escrituras. Deixar de ficar pedindo as coisas para Deus e marcando a data no calendário. A gente faz o projeto e já coloca lá no calendário, né? Aí quando não acontece, que decepção que a gente fica, né? Fica cabisbaixo, acha que Deus não estava ouvindo a oração. Isso não é assim não, irmãos.
Não é assim não. Deus ouve as nossas orações. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é bom, sabe o que é mal, o que não é bom. E Ele vai fazer de acordo com a sua vontade. O que nós precisamos fazer é aceitar. Aceitar. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia compreender a sua palavra, viver essa palavra, para que assim, irmãos, a gente possa cada dia estar mais perto de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.